Ao despertar dos pássaros, Santa Cruz vai, também, se espreguiçando lentamente para começar um novo dia. Cada um inicia seu caminhar em direção à rotina, em passos apressados, pois não há tempo a perder. Sem olhar para os lados, sem sequer notar a presença de quem cruza seu caminhar determinado. Mas quem disse que essas pessoas que cruzam nossos destinos não merecem nosso olhar, nossa atenção? Bom, sou a Thaís, tenho 27 anos. Eu digo sempre que eu escolhi a minha profissão com 12 anos. Então, com 12 anos eu sabia que eu realmente queria ser psicóloga, mesmo sem nem saber o que o profissional faria. Minha caminhada ela foi super jovem, assim. Então, eu com 19 anos comprei uma escola de turno oposto. Então, ali eu comecei a minha vida profissional mesmo, administrando a escola, sendo empresária. Por 4 anos eu fiquei com essa escola, até eu me formar. Então, quando eu me formei, eu decidi, não, agora eu quero atuar na minha área e vamos ver o que vai dar. Então, ali eu comecei no consultório, super jovem, super verdinha, captando ainda pacientes, mostrando a cara nas redes sociais. Até então, eu consegui trabalhar em Pantano Grande, na área de psicologia escolar. Então, ali também foi uma experiência muito bacana, que fez eu ter certeza que eu gosto dessa área e eu gosto desse público também. Então, atualmente, eu estou trabalhando como ecoterapeuta no Cavalo da Liberdade, que é um atendimento com cavalos. A gente utiliza a ferramenta do cavalo como uma ferramenta de trabalho. Então, existe eu, como psicóloga, e as ecoterapeutas, tanto da área de psicologia quanto da fisioterapia também. Então, é muito bacana essa área e é uma área que foge bastante do comum. Eu também atendo no consultório clínico, então é um outro setting, é um outro momento, é tudo diferente da ecoterapia, mas que também é muito bacana. Então essa é mais ou menos a minha trajetória até eu chegar. O legal da minha área, da minha profissão, é justamente isso. É a gente conseguir adentrar no mundo profundo. Né? A gente consegue literalmente entrar em aspectos que muitas vezes são impercebíveis, a gente não consegue visualizar. E isso é muito mágico, isso é muito fantástico. Isso faz com que faça sentido a minha profissão. Então, quando uma criança, um jovem vem para atendimento, ele vem muito com essa invisibilidade. Né? Ele vem com o que ele está externando. Ah, é a raiva, é a briga, é a birra, é a mordida na escolinha, é o isolamento em casa. Então, a demanda que está aparecendo é essa, e é isso que traz para dentro dos atendimentos. Só que quando a gente começa esses atendimentos, a gente percebe que é muito mais profundo e que isso tudo é muito subjetivo e que existe todo um vínculo por trás, um sistema por trás, né? Tanto o sistema familiar, tanto o sistema escolar, tanto o sistema de vida, que são os nossos aspectos. E essas subjetividades, elas precisam ser vistas com outros olhos. A gente precisa se importar com elas. Então, quando o nosso paciente chega dentro do consultório ou vem para atendimento, a ideia é essa, é a gente conseguir adentrar ao mundo onde o nosso paciente nos permite, ou até um certo ponto ele nos permite adentrar, para que a gente consiga construir, né, uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Eu costumo dizer que quando o paciente vem para mim, é como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Então ele vai me trazendo as peças e eu vou montando, até a gente completar aquele quebra-cabeça e a gente conseguir visualizar juntos tudo o que está acontecendo. E isso é muito bacana da minha profissão. A rede social, ela vem com dois viés, né? Tanto positivo quanto negativo. É lógico que a gente precisa fortalecer o positivo das redes sociais, mas também existe o negativo, que é muito preocupante. Então, assim como tem videozinhos curtos que faz todo sentido, tem videozinhos curtos que faz com que as pessoas muitas vezes acabam adoecendo. Psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Então, a gente precisa ter um certo cuidado com as redes sociais. Existem padrões, principalmente de vida de pessoas, onde muitas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos.
Então, hoje, se a gente colocar na balança, isso não é igual, né? A pandemia, ela esteve aí para nos mostrar isso, né? Quantas escolas precisaram ficar fechadas e fazendo esses atendimentos, essas aulas online? Tá, mas espera aí, tem pessoas que nem computador tem, nem internet tem em casa, e como que faz para dar conta dessa demanda que surgiu para nós? Então, a pandemia ela veio para nos mostrar que a gente precisa ligar um botãozinho de atenção, principalmente para a vida que a gente está levando, né? Existem muitas coisas que estão fazendo a gente pensar sobre isso, só que a pandemia ela veio forte, e ela veio forte para a gente repensar algumas coisas. E a rede social, a internet em si, a tecnologia em si, ela não é igual para todas. E isso dificulta muito, isso adoece muito, principalmente. E esse adoecimento nem sempre é físico, às vezes é emocional. Só que esse emocional é invisível, né? Eu posso estar aqui falando contigo super bem, mas por dentro gritando de ansiedade, com medo de falar algo errado, algo nesse sentido, mas por fora eu estou bem. Só que é invisível, a gente não sente. Né? Então, quando a gente diz, o nosso corpo ele somatiza, a gente está passando por um nível muito estresse, o nosso corpo começa a dar sinais físicos, é porque realmente a gente não está olhando para dentro. Né? O olhar para dentro é algo que a gente não enxerga. O que tu acha? Com certeza não. Né? É um mundo tão distante da nossa realidade. É um mundo paralelo. Né? Existe um mundo, existe. Né? Um mundo virtual, onde a gente pode sim adentrar a um mundo, nossa, muito complexo. Né? Esse mundo ele faz com que a gente consiga se aproximar de pessoas que estão muito longe de nós. Outros países, outros estados, até mesmo a psicoterapia. Né? A gente consegue fazer psicoterapia online com pessoas que estão no outro lado do planeta. E isso é muito bacana, só que muitas vezes a gente não consegue trazer para o nosso real. Aqui no Sul a gente tem uma cultura muito bacana que é o chimarrão, por exemplo. Né? Quantas vezes a gente chega em casa no final do dia e senta para tomar um chimarrão? Né? Finais de semana a gente senta para tomar um chimarrão, para conversar, que é esse real mesmo, né? Esse calor humano que falta no virtual, que falta nas tecnologias. Né? Então, quando eu trago para vocês que a gente precisa equilibrar o positivo do negativo das redes sociais, da tecnologia, é muito disso. É a gente conseguir entender que é importante, também pode ser saudável a gente sentar um pouquinho e rolar o feed para se conectar, para distração, algo nesse sentido, mas e o equilíbrio? Para estar com a família na hora do jantar, para estar ali junto, para fazer parte, para socializar, para ter esse calor humano. Então, não. Como é que tu percebe? A ideia é não introduzir, né? Até porque a gente não tem emocional, a gente não tem psicológico e a gente está desenvolvendo, né? Então, as telas, ela pode sim ser um grande aliado. Só que a ideia não é a gente colocar as telas principalmente na primeira infância. Então, a gente acaba tendo casos, e a gente vê, e de novo, pós-pandemia, de crianças que hoje existem, que estão crescendo com sintomas de autismo. Mas se a gente vai a fundo, não tem uma questão, não tem um diagnóstico, mas tem uma falta de socialização. Em época de pandemia, não podia sair, não podia brincar na pracinha, não podia socializar com os primos, com as outras crianças, e acabava ficando no meio das telas. Isso faz com que tenha atraso no desenvolvimento de fala, tenha atraso em outros aspectos da vida daquela criança. Então, a gente sabe que não é benéfico. Então, a ideia é a gente não introduzir as telas. Por mais que muitas vezes, numa rotina corrida, principalmente dos pais, a tela vem como um aliado, isso é fato. Se a gente colocar um celular na mão de uma criança, é como se a criança literalmente saísse dali. Ela entra num outro mundo paralelo e acaba-se a criança. Acaba-se a criança que está agitada, correndo, acaba a criança que está chamando por atenção, acaba aquela criança. Então, vem como um grande aliado para esses pais que têm uma rotina muito corrida. Só que é importante a gente colocar nessa balança. É uma fase. A criança vai crescer. Ela vai ter a outra fase onde provavelmente ela vai se distanciar desses pais, ela não vai chamar tanta atenção. Então, por que não a gente aproveitar aquele momento? Né? Uma criança muitas vezes vem sim como uma bênção, principalmente para aqueles pais que planejam, que desejam ter aquele filho. Só que a gente precisa ter essa responsabilidade de criação, que é muito importante. Então, as telas para o desenvolvimento da criança não é saudável. Então, a gente precisa sim ter um equilíbrio muito grande nessas questões de tela. Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente precisa pensar na base. A base é a família. Né? Tem vários casos no consultório que chega para mim e, meu filho está tendo birra, ou meu filho não está querendo comer,
ou meu filho está brigando na escolinha. Tá, ok, vem o indivíduo para nós em atendimento, mas e o contexto? Né? E o sistema familiar, como que está esse sistema familiar? Daqui a pouco é os pais que estão num processo de separação e está refletindo no comportamento da criança, uma mudança de casa, de país, né? O avô que partiu. Então, essa base, ela precisa principalmente ser saudável, no mínimo. Né? Então, um lar onde não se tem brigas, um lar onde se tem um diálogo saudável, coerente, faz toda a diferença no comportamento. Quase todos os casos que a gente lida com criança e adolescente tem esse ponto. Né? Os pais eles estão vindo com aquela demanda que a criança está demonstrando para ele. Né? Seja birra, seja a insônia, seja o não comer, seja qual for a demanda. Só que muitas vezes é muito mais profundo. Então os pais não conseguem compreender que aquela rotina corrida está fazendo com que a criança tenha esse comportamento. Né? Eu, enquanto psicóloga escolar, vejo muito isso dentro das escolas. As escolas, e principalmente as escolinhas de educação infantil, é onde as crianças mais ficam. Né? Então, tem crianças que chegam às 7 horas da manhã e vai para casa às 7 horas da noite. Então, fica 12 horas dentro de um ambiente que muitas vezes fica mais do que dentro do contexto familiar. Só que se aquela criança não está tendo a convivência com os pais, não está tendo um momento de jantar, por exemplo, de socialização em família, ela vai ter um comportamento diferente. Ela vai ficar mais chorosa na escola, ela vai começar a bater mais, ela vai começar a ser uma criança que não vai ouvir tanto as regras, as orientações. Isso tudo influencia. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente precisa pensar nesse sistema. E a abordagem que eu atuo, que é a abordagem de sistema, fala muito disso. Então, eu não consigo olhar para o indivíduo jovem ou criança sem olhar o aspecto familiar também. Então, muito de nós é reflexo do que nos passaram. Né? Então, se desde criança eu tenho crenças familiares e que eu acredito que seja importante e que sejam verdades, é influenciada pela minha base, que é a minha família. Sim. E tu percebe satisfação nos pacientes que tu atende quando eles quando tu ouve eles, né? Quando eles são finalmente ouvidos, quando eles conseguem falar? Além disso que tu está me trazendo, eu vejo evolução. Né? Eu vejo as pequenas evoluções. Às vezes o paciente ele nem demonstra tanto essa satisfação, mas nos pequenos atendimentos, nos encontros semanais, a gente percebe essas evoluções. A gente percebe quando o jovem, adolescente ou mesmo a criança começa a identificar os seus sentimentos, as suas emoções e começa a lidar melhor com esses sentimentos, com essas emoções. Compreende que se eu estou com raiva, eu estou com raiva de tal momento ou de tal motivo e eu consigo lidar com essa minha raiva de outras formas, além da explosão. Então, isso é muito satisfatório. Né? Então, ver esse processo e também no processo familiar, ver os pais mudando alguns comportamentos. Então, antes, quando os pais não tinham tempo de jantar com os filhos, por exemplo, começa a colocar isso como uma rotina da família, já tem evoluções. Tem evoluções tanto no contexto familiar quanto no indivíduo. E ali a gente percebe essas pequenas evoluções. Quando a gente é criança, a gente está ali aprendendo, se desenvolvendo, brincando. Quando a gente entra para a adolescência, é um misto de emoções. Né? As emoções elas ficam à flor da pele, é tudo muito mais intenso. Então, o gostar de alguém, esse gostar não ser recompensado, por exemplo, já é uma explosão de, meu Deus, frustração, né? Eu sou um lixo, eu não sou uma boa pessoa, e dói. E essa dor é real, e talvez até muito mais intensa do que uma dor de criança que não ganhou o pirulito, por exemplo. Né, ou de um adulto que tem lá o seu cérebro maduro, né, já viveu outras coisas na vida, já está mais aliviado, digamos assim, desses sentimentos. Então, é tudo muito mais intenso na adolescência, nos jovens, é tudo muito mais intenso. Então, isso faz com que as coisas ficam muito mais intensas. Então, o isolamento não vai ser só um isolamento, vai ser o isolamento. E as redes sociais vêm muito para isso. Daqui a pouco ele está vivenciando esse mundo virtual que não tem necessidade do real. No real, meu pai e minha mãe vai pedir para mim fazer coisas dentro de casa. Eu vou ter que lavar louça, por exemplo. Né? Eu vou ter compromissos, eu vou ter responsabilidades. Escola, né? Eu tenho a responsabilidade de tirar sempre boas notas. E a gente sabe o quanto que isso pressiona, o quanto que isso é cansativo, porque existem os riscos desse isolamento.
né? Por mais que ele está ali vivenciando uma vida virtual, que a gente sabe que nem sempre é real, então eu posso postar o que eu achar que é incrivelmente legal eu postar. Ah, tô viajando, mas eu tenho um monte de conta para pagar. Então, é lindo ver eu viajando, mas e a minha realidade? Será que depois eu vou ter como pagar o resto das minhas contas, por exemplo? Né? Então, ver aquilo que é tão lindo, maravilhoso, uma rotina onde eu acordo de manhã, eu vou para academia, eu volto, tomo meu café, eu tenho uma vida leve, nem sempre é a realidade de todo mundo. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente precisa acordar cedo para trabalhar e depois a gente pensa no resto. Então é muito mais complexo. Isso faz com que esses adolescentes acabam se isolando. Isso se intensificou, como se fosse um boom, realmente. E aí eu aproveito o momento e levanto a minha bandeira de que precisa ter psicólogos em todas as escolas. Né? Existe uma lei, que essa lei nem sempre ela é seguida, questões financeiras e assim por diante, mas que é de extrema necessidade. Né? É dentro das escolas que a gente percebe muito disso. Casos de automutilação, casos de isolamento, sintomas depressivos que muitas vezes é percebido dentro das escolas, mas que também é passado despercebido. Né? Eu tenho um relato muito legal, que foi na minha experiência enquanto psicóloga escolar, onde eu iniciei um trabalho com uma paciente, e quando eu converso então com os professores, eles me relatam que era como se não existisse uma aluna dentro da escola, dentro da sala. Então aquilo me impactou muito, porque eu estava falando de uma adolescente de 16 anos, que então eu posso pensar que em 6 anos ela era invisível dentro da escola, e ela tinha potenciais gigantescos, e ela acabava se escondendo. Então ela não tinha vontade nenhuma, por exemplo, de arrumar o cabelo, que é tão comum muitas vezes nas adolescentes, né, o cuidado com a aparência. Ela não tinha. E ela tinha potenciais incríveis que eram passados despercebidos. Então, esses jovens, eles acabam realmente vivendo essa invisibilidade em todos os sentidos. E aí vem os casos de depressão, vem os casos de automutilação, vem os casos de isolamento, ansiedade, né, crises de ansiedade dentro do contexto escolar e que falta esse apoio, falta essa base. Né? Os professores, eles estão lá para educar. Né? Quem precisa cuidar desta parte seria um profissional da saúde, um psicólogo, principalmente. E a gente precisa estar atentos a isso, porque, de novo, a nossa base, ela é reflexo na educação. Então, se tem uma base que é disfuncional, que não está legal, que tem pais brigando dentro de casa, alcoolismo, principalmente, ou questões até de barras bem pesadas, acaba refletindo no comportamento do aluno dentro da escola. E, de novo, eu reforço, a escola é a porta aberta para os alunos, é onde muitas vezes eles conseguem se demonstrar como eles são, ou quem eles são, ou o que eles estão sentindo. Então, às vezes, pequenas situações do dia a dia mesmo, na hora do recreio, ele não tem amigos, ele acaba se isolando. Nos trabalhos, ele não consegue socializar com outras pessoas e assim por diante. Isso fica muito mais aparente dentro do contexto escolar. Hoje, eu sinto que a sociedade dá voz, ou talvez dar mais voz para essas pessoas. Né? Existem leis bem importantes, existem instituições bem importantes que faz dar voz a essas pessoas. Só que isso ainda é muito inicial, né? E existem muitos preconceitos ainda. Né? Essas pessoas, elas possuem potenciais incríveis. Né? A Anice da Silveira, por exemplo, quando ela retrata no filme mesmo, ou até mesmo no início da sua atuação, onde ela consegue introduzir a arte para dentro dos manicômios, por exemplo, ou dos hospitais psiquiátricos, ali ela traz essa potência, ela traz visibilidade para essas pessoas. E isso precisa ser visto também perante a sociedade. Só que isso é um trabalho de formiguinha. E a gente precisa muito se orgulhar de tudo isso. Porque existem pessoas ali, existem pessoas que sofrem, existem pessoas que sentem, existem pessoas indiferente da situação, seja ela uma pessoa com um diagnóstico de autismo, por exemplo, seja ela com um diagnóstico de síndrome de Down, com paralisia, ela é um ser humano, ela sente. E isso é muito importante. E aí me faz lembrar de uma outra situação, onde, novamente, na minha experiência enquanto psicóloga escolar, tinha um adolescente de 17 anos que sofria muito. E ele acabou usando a estratégia do isolamento.
Então, quando ele é encaminhado para atendimento comigo, ele não veio de primeiro momento. Só que ele acabava demonstrando em formas de desenhos, né? E os professores acabavam sinalizando isso. Quando ele se permitiu iniciar o processo de psicoterapia, foi muito bacana, que é aquela questão de conseguir entrar no mundo profundo. E a gente foi construindo juntos um caminho muito bacana. E a gente chegou no diagnóstico de autismo. Então, ele sim era autista e ele só foi diagnosticado com 17 anos. Então, todo esse tempo ele acabou sofrendo muito. Ele sofria perante a sociedade, ele sofria com as questões sonoras, ele sofria muito e ninguém viu ele. Então, depois, quando ele acaba, a gente construindo o diagnóstico, ele acaba se permitindo e acaba compreendendo que aquele comportamento dele não era um comportamento esquisito, não era um comportamento que ele precisaria mudar, porque fazia parte dele, que faz parte dele, da personalidade dele, foi como se um mundo se abrisse. Então, ele começou a se permitir mais. E foi muito legal ver essa mudança dele. Onde ele vivia no mundo isolado, ele acaba se permitindo viver. Então, ele acaba ajudando em projetos da escola, ele acaba começando a sonhar mais, ele acaba utilizando da arte dele para conseguir demonstrar os sentimentos dele. E foi muito legal essa construção. A gente acabou dando visibilidade para esse aluno que até então estava escondido, né? Os professores mesmos diziam que ele era o aluno problema da escola. É tanto que ele passou por um episódio muito complicado, onde ele precisava de notas e a escola acabou utilizando a ferramenta de colocar ele na banda para conseguir nota. Só que a questão sonora para ele era algo muito sofrido. Porque é sensível. Muito sensível. Então ele utilizava abafador, utilizava uma touca, utilizava o capuz para conseguir estar ali. E várias vezes, várias vezes os pais eram chamados, mas nunca ninguém olhou profundamente para esse aluno. Então hoje é um caso assim que eu me orgulho muito em retratar e poder falar, porque é nítido essa evolução. E foi muito legal essa construção que a gente teve. Eu acredito que a sociedade, em todo, precisa estar com a mente mais aberta e compreender que não tem nada de errado nessas situações. Sim. Principalmente os jovens que estão emergindo no mundo dos jogos, né? Se a gente entrar agora nas redes sociais e ficar só rolando feed, a gente não vai ver o tempo passar. É um mundo que até então é virtual e que pode ser real se a gente fazer com que isso seja real. Só que ao mesmo tempo a qualidade de vida, ela acaba se perdendo, né? Se a gente olhar o celular antes de dormir, por exemplo, o sono vai embora. Né, a gente acaba despertando. E aí a gente acaba dormindo menos. E aí no outro dia é o ciclo, né? Dorme menos, acorda menos disposto e assim por diante. Baixa energia, né? O caso de sintomas de depressão, até mesmo de ansiedade, acaba se fortalecendo. Quem trabalha principalmente com as redes sociais percebe muito isso, esse controle muitas vezes dessa ansiedade. Eu preciso de tantos likes para dar engajamento, né? Eu preciso bolar um post muito bacana para que o meu trabalho seja visto, né? Eu preciso me dedicar tanto para alimentar os meus stories, por exemplo, para ter pessoas visualizando para que eu tenha mais seguidores. Isso pode adoecer. Então, a chave de tudo é o equilíbrio. E buscar por psicoterapia é o caminho, para que a gente consiga lidar e equilibrar o real do virtual, desse imaginário que acaba se criando por trás desse virtual. Então, de novo, existem questões positivas das redes sociais, mas também existem questões negativas e que a gente precisa estar muito atentos a isso. Então, sim, vai aumentar os casos de ansiedade. Ex, por exemplo, quando vê fotos do ex com uma outra pessoa, vai aumentar a ansiedade, vai sim ter um sentimento de impotência, de frustração, de tristeza e a gente acaba adoecendo. Então o equilíbrio é a chave de tudo. Muito forte, diga-se de passagem, porque a gente está vivendo uma vida de produtividade. A gente precisa produzir para dar conta. Só que esse dar conta não dá conta, né? Uma hora o nosso corpo ele vai adoecer. Então, quando a gente trabalha principalmente com essa competitividade de empresas, né, principalmente, a gente percebe esses adoecimentos. E adoecimento de profissionais que são muito capazes, que são excelentes profissionais, mas que acabaram dando conta,
que não deu conta, né? O corpo adoeceu. Eu brinco e gosto de utilizar uma metáfora do copo vazio embaixo de uma torneira pingando. O que acontece com um copo vazio embaixo de uma torneira pingando? Ele enche. E quando ele enche, ele transborda. Então, quando ele transborda, é sinal que tem algo errado. A torneira está pingando, não é certo a torneira pingar. Então, a gente precisa estar atentos a isso. E a psicoterapia vem muito para que a gente possa esvaziar esse copo ou até mesmo arrumar a torneira pingando. Bom dia, meu nome é Camila Pavani, eu tenho 15 anos de polícia, né? Atualmente eu sou escrivã de polícia 4ª classe, né? A gente entra na polícia como primeira classe e vai subindo, estou quase no topo da carreira, né? Que seria o cargo de comissária de polícia. Eu fiz o concurso de 2007, a Cadepol de 2007, na verdade o meu concurso foi em 2005, ele foi bem demorado. Aí depois da Cadepol, que durou mais ou menos uns 8 anos, eu tive a minha primeira lotação em 2008 na cidade de Júlio de Castilhos. Aí lá eu fiquei por um ano, depois acabei mudando, fui trabalhar em São Cepé, trabalhei mais um ano, 3 anos na cidade de Agudo, até que eu vim em 2013, vim trabalhar em Santa Cruz, na Delegacia da Mulher. Aí eu fiquei 5 anos aqui, também trabalhei na DPPA, né, que é a Delegacia de Pronto Atendimento, e agora faz 2 anos que eu voltei para a Delegacia da Mulher. Eu fiz a faculdade de Direito, tá? Aí a minha mãe também era do concursada, né? Então eu sempre tive vontade de fazer concurso público. E daí durante a faculdade eu fui me identificando mais com a área policial. E então fiz concurso para Polícia Civil, né? Na verdade, eu passei no primeiro concurso que eu fiz, né, de escrivã, que foi logo após a minha formatura do Direito. Eu me formei em 2005 e já fiz o concurso, né? Só que ele foi um pouquinho demorado. Eu tenho 41 anos, tenho 2 filhos e gosto da minha profissão, sabe? Eu não me vejo fazendo outra, né? Se eu for hoje, tu me perguntar o que tu faria, mudaria de profissão, eu faria concurso para delegada. Isso eu faria, mas não tenho ideia, né? Nunca quis ser advogada, sempre gostei do que eu faço. Considerando que a gente atende vítimas, então, de violência doméstica, que são aquelas que, em regra, né, elas não querem que outras pessoas saibam do que elas passam, né? Do que elas vivenciam, da violência. É diferente de alguém que foi assaltado, que pede socorro e quer que todo mundo ajude, né? E a vítima de violência doméstica, em regra, aguenta muito tempo quieta. E o que me motiva é principalmente quando vem pessoas que estão passando por isso há muito tempo e eu consigo perceber, né, através do atendimento que eu ofereço, que elas realmente decidiram a fazer cessar esse ciclo de violência, sabe? Eu percebo que quando alguém vem procurar a delegacia, né, já é um grande passo, né? Ela tomou uma decisão e para que ela continue, a gente tem que oferecer um atendimento adequado. Eu entendo que é muito importante não fazer julgamentos, né? Talvez não demonstrar uma curiosidade desnecessária por situações, né? Não fazer perguntas do tipo, mas por que tu ainda está com o agressor? Né? Então, a delegacia, hoje, a polícia até, ela prepara as pessoas que trabalham com violência doméstica para que tenha esse atendimento diferenciado, especializado, para motivar, né, a vítima a manter aquela decisão dela de finalizar o ciclo de violência. A gente tem a rede aqui de Santa Cruz do Sul, né, ela tem vários órgãos, tem o Escritório da Mulher, tem a Casa de Passagem. Então, tudo isso visa, então, acolher essa vítima, né, e mostrar que ela não está sozinha. Para a Delegacia da Mulher, questões relacionadas a trabalho só se tiver cunho sexual, tá? De assédio, né, no sentido já indo para o lado sexual. Não é tão frequente quanto as questões de violência doméstica. Mas a gente atende e é feito todo um trabalho, às vezes até, por exemplo, se for um outro órgão público, né,
E aí já existiu uma sindicância, e tem essa parte criminal que vem para a delegacia, a gente tem então acesso a todo esse material, tá? E não é... E às vezes eu vejo assim que as vítimas têm medo de que nada seja feito, né? De que nada vai ser feito para solucionar ou para ajudar ela. E eu gosto de deixar bem claro que não é assim, né? A gente precisa, que nem eu digo, a polícia precisa tomar conhecimento do que está acontecendo, mas não através de um comentário. A gente precisa da ocorrência registrada, né? Às vezes, sim, denúncias anônimas, onde a gente também faz uma investigação nesse sentido para chegar, então, na vítima e ela tem que nos confirmar aquela situação, né? Para que seja dado andamento devido. Como, por exemplo, se chega uma vítima aqui, vítima que está com medo que a situação piore, que ela possa ser morta ou continue sendo agredida, existem as medidas protetivas de urgência, onde elas vão solicitar essas medidas e a gente vai encaminhar, então, o pedido ao Poder Judiciário. E elas, sim, elas vão ter a medida protetiva, tá? E depois disso, aí às vezes, tá, mas a medida não impede o agressor de procurar a vítima e continuar fazendo o que ele fazia. Não, não impede. Ele pode ir, mas a gente precisa que a vítima e as pessoas que moram perto sempre informem ela da presença dessa pessoa que está, então, descumprindo uma ordem judicial, né, de proibição de se aproximar dela, para que, no momento que ele descumpre, a vítima aciona a brigada militar e a brigada militar vai lá e esse homem que descumpriu a medida protetiva, ele pode ir preso em flagrante. Se for pego ali, ele vai ser preso. Tá, mas e se ele não for pego? Pode me perguntar isso. A vítima registra o descumprimento da medida e se daqui a pouco ele insiste em descumprir, a delegada representa pela prisão preventiva dele. Tá? Tem todo... A nossa ideia aqui na delegacia é manter a vítima em segurança e ajudá-la, então, nessa decisão dela de romper o ciclo de violência. Hoje em dia, o que a gente percebe, tá? Aqui eu vou te falar em Santa Cruz como funciona, tá? Tem muitas situações que as pessoas dizem, ah, mas eles são soltos no outro dia, né? Muita gente às vezes é presa e solta, mas no caso de violência doméstica, flagrante de violência doméstica, principalmente prisão preventiva de violência doméstica, hoje em dia, assim, há no mínimo 3 meses, às vezes 6 meses, tá? Ah, e depois que ele é solto, muitos levaram, então, se deram conta da gravidade da situação, param. Alguns voltam a fazer, mas aí a gente começa tudo de novo. A questão dentro da instituição, eu vejo que hoje está muito melhor do que já foi no passado, bem distante, né? Porque a tendência no passado era pensar assim, que a mulher ela é mais frágil, não, né? Acaba, mas assim, a polícia civil não é feita só de homens que vão lá prender pessoas ou mulheres que vão lá prender pessoas, né? A gente tem todo um trabalho burocrático que faz com que essa prisão se mantenha, entende? Então hoje, eu quando entrei na polícia, né, na minha primeira lotação em Júlio de Castilhos, era uma cidade onde só tinha policiais homens, mais velhos, e eu estava lá com 20 e poucos anos. As pessoas chegavam para registrar a ocorrência, a gente não costuma trabalhar, né, sempre com a camiseta da polícia. Eu quero ser atendida por um deles, né? Tá, mas um deles o quê? Policial? Eu sou um deles, entende? Mas hoje a gente não vê isso, até porque nos concursos da polícia a maioria são mulheres. Hoje os mais aprovados são mulheres. Te confesso que, tá, no início, quando começou isso, o meu entendimento, tá, começaram a ser colocadas provas físicas nos concursos que não são habilidades femininas, por exemplo, a barra fixa. No meu concurso, acho que foi o primeiro concurso com barra fixa. Então, assim, cada 40 mulheres que entravam para fazer, 2 passavam. Entende? Não sei se era uma forma de diminuir a quantidade de mulheres, mas assim, o que aconteceu? As mulheres também começaram a se aperfeiçoar nesse ponto, e hoje elas fazem a barra fixa.
Então não é que a gente não consiga, daqui a pouco a gente não tem aquela facilidade masculina de fazer, mas se tem que fazer, a gente vai conseguir. Que nem eu te falei ali, a questão no ambiente de trabalho não tanto, né? A gente vê mais a questão da desigualdade nas famílias, isso sim, né? Mas vejo, talvez em outros, como a gente, né, nosso salário, por exemplo, é subsídio, antes de te perguntar da questão do salário, então, independente da questão do cargo, todo mundo, né, ganha igual. Mas a gente vê algumas situações ainda onde existe uma cobrança em cima de mulheres, né? Por exemplo, vamos supor, numa academia, onde tem um professor da academia e uma professora, né? Já ouvi situações assim onde, mas o chefe foi lá me dizer que eu sou muito séria, que estão dizendo que eu não, né, não sou tão alegre assim no tratamento, mas o meu colega é igual e ele não cobrou isso do colega, tá? Mas o que eu quero te dizer em relação a isso? Infelizmente, a desigualdade de gênero que eu vejo em vários setores também é fomentada pelas próprias mulheres. E eu acho que é aí que está a situação pior, né? Do julgamento, daquela questão, né, da falta de sororidade, da questão da disputa de ego. E isso é uma coisa que, para mim, é inadmissível, né? Eu tenho 2 filhos meninos. E graças a Deus, eu sei que eu estou contribuindo para o mundo para que isso não persista. E a gente não pode se ligar naquilo que foi, né? A gente tem que sempre pensar naquilo que vai ser. Então, a partir de hoje, como é e o que a gente pretende, né? Depoimentos de situações, assim, aqui, que nem eu falei, raramente mais por questões sexuais, daí sim, né? Talvez, assim, uma vinculação de que quando é esfera privada, né, existe isso. Mas para te ser promovida, tu tem que ser legal com o chefe. Isso já ouvi. Hoje, muito pouco. Talvez por esse espaço que tem sido dado, né, e pela questão das mulheres perderem a vergonha de expor essa situação, né? Porque que nem eu falei, a tendência é a pessoa se sentir culpada, acha que é responsável por aquele comportamento, quando não é, né? A pessoa que ela é vítima de alguma coisa, ela não é culpada daquilo. Culpado é quem, né, fez alguma situação agressiva ou abusiva para a vítima. E isso é muito importante também. Quem procura a polícia pode ter certeza que não vai ser acusada de não, mas por que tu estava com aquela roupa? Né? Isso não, inadmissível. Sinceramente, eu fico até chocada no sentido de que a maioria dessas situações se dá no âmbito familiar. Não é tanto na questão... Hoje eu não vejo isso tanto aqui, pelo menos não chega pra gente dessa forma. Pode ser que tenha, talvez não registre. Sim, já tiveram situações de um carro que perseguia as mulheres e ficava, né, falando coisas para elas ou chamando para vir até o carro, né, demonstrando onde causava pânico delas terem que fugir. Mas as questões são muito mais frequentes nas casas, questões de parentes, né, que fazem, abusam, né, tanto que aqui a gente tem a delegacia da criança e do adolescente também, e isso é muito frequente, infelizmente, isso é muito frequente, onde pais, padrastos, tios, e algumas situações, inclusive, onde que as mães são coniventes no sentido de que não fazem nada. Então, nesse ponto é maior, assim. Existe, mas raro essa questão de, que nem eu digo, né, de tarados que rodam a cidade. Eu, inclusive, eu digo, né, eu não tenho vontade de sair de Santa Cruz, porque é raro tu andar numa cidade onde tu te sinta segura, né? Que nem aqui na noite de Santa Cruz, às vezes tu senta na rua, tu pode colocar tua bolsa em cima da mesa, né? Tudo isso traz uma situação... Né? Quando tu para o teu carro com o vidro aberto, né? Tu consegue fazer isso em Santa Cruz.
tem muitas cidades que tu não consegue, quando vê as pessoas estão praticamente enfiando a cabeça dentro do teu carro. Né? Então, nesse ponto, sim, eu considero, talvez as pessoas não vejam tanto policiamento ostensivo na rua, assim, né, que tu vê nas esquinas, mas em situações de eventos a gente vê muito mais, né? Então, por quê? Porque tem uma aglomeração maior de pessoas, vem pessoas de outras cidades e que não são aquelas habituais, né? Onde as forças policiais já estão acostumadas. A gente tem aqui uma grande comunicação, Polícia Civil, Brigada, Guarda Municipal, até o pessoal do trânsito. A gente troca muito contato de situações que podem estar ocorrendo. Aconteceu, abordaram uma mulher assim, ou característica tal. Geralmente a gente já sabe quem é. Existe um controle grande, talvez também por ser uma cidade, né, não tão grande, e a gente tem profissionais tão dedicados a isso. Ai, eu fico feliz. Olha, eu não sobreviveria, eu acho que em Porto Alegre. Nem eu. Eu já morei em Porto Alegre até os meus 14 anos, até fui assaltada em Porto Alegre, nunca fui em outro lugar, né? Mas realmente eu não tenho vontade de voltar para lá. Elas não gostam de expor, né, as situações assim, né? E outra coisa que eu vejo que é meio difícil de conseguir, né, diante de vários tipos de crimes, as testemunhas, né? E às vezes a chave de tudo são testemunhas das pessoas, a tendência é que elas não querem se envolver, ou acham, mas nem foi tão grave assim, que bobagem. Mas assim, só a pessoa que vivencia aquela situação, né, seja o que for, o assédio, tem noção de quanto aquilo incomoda e faz mal para ela. Às vezes ela não consegue dormir, às vezes ela não consegue comer, às vezes ela pensa em se matar, né? Ou daqui a pouco começa aquela situação, né, que já vai para a área da psicologia lá, dela se sentir culpada, mas será que então sou eu a responsável por isso? Quando ela percebe assim que não tem um apoio dos demais, né? Então, eu vejo isso, assim, sabe? Sim, são pequenos atos que tu acha que ela vem aqui contar quando gera estopim, ou é algo forte que faz ela vir até vocês? Não, eu acho que é a soma. Tipo, relatos, por exemplo, que eu tenho, mas isso sempre aconteceu, mas agora eu não aguento mais, né? E até eu demonstro, às vezes, até pra ela assim, mas tu vê, né, se eu estiver segurando um copo, por um tempo o copo é leve, eu vou aguentar, mas fica segurando esse copo por muito, muito tempo, chega uma hora que tu não aguenta. Então não é, e daí às vezes até elas querem tentar justificar, assim, mas eu não sei, eu agora não passou do limite, eu não aguento mais a situação, não consigo dormir, é isso que eu falei pra ti, né? Não consigo nem fazer as minhas coisas, mas porque fica aquilo se repetindo, a pessoa chega a um ponto que explode. E raras as situações mais assim, onde vai para uma situação mais grave, né? Eu vejo que os filhos, na verdade, são a situação que encoraja a mãe a tomar a decisão para romper o ciclo de violência. Porque às vezes ela já vem vivendo isso muito antes de ser mãe, e ela tem as crianças, e com o tempo ela começa a ver o sofrimento dos pequenos, e principalmente quando eles começam a manifestar, dizer, eu não aguento mais isso encoraja a mãe a tomar uma atitude, né? Porque qual é a regra, né? A tendência hoje? Todo mundo trabalha, mas aí toda a tarefa doméstica, a tendência é que, né, a mulher é responsável. Ou daí o cara sempre pensa que ele ajuda. Não, como assim ajuda? Ele também é responsável, né? É responsabilidade dele também. E é importante isso, que os homens percebam que eles têm a mesma responsabilidade que a mulher, tanto de cuidar da casa, tanto de cuidar dos filhos. E é importante que a gente coloque isso também na vida dos nossos filhos, né? Para que isso no futuro seja diferente, né? Porque tudo é uma questão gradativa, né? Se a gente vai lá no passado, olha tudo que era diferente hoje. Então os avanços eles vêm aos poucos. Então eu vejo mães acabam às vezes mantêm o relacionamento por um tempo mais talvez assim que elas nem quisessem,
mas tem os filhos, tem a questão financeira, tem a questão de dividir, vender a casa, né? Acabam se submetendo àquela situação para não mexer nesse resto, que, né, acaba sendo, né, não é uma coisa assim tão simples, mas, sinceramente, a maioria das mulheres que procura a delegacia sustentam as casas. E tem muitas assim, eles trabalham, mas o dinheiro deles é só deles. Elas pagam tudo dentro de casa. Né? Já tive relatos aqui em que, não, até pessoas não nem tão mal financeiramente. Não, mas o dinheiro dele, ele faz academia, ele faz natação, ele faz não sei o quê. E o meu, né? Às vezes falta até para comida. Sim, eu acredito que principalmente, tá? Daí vem essa pressão da sociedade. Então, mas por que então ela continua? Se ela que sustenta a casa, ela que não sei. Porque às vezes, perante os demais, às vezes até perante a família, a louca é a mulher. Ela que estressa o homem. Ela que tira ele do sério. E isso é muito triste. Eu vou te falar assim, umas 2 situações que eu atendi esse ano, onde elas vieram até acompanhadas por irmãs, as vítimas. Quando elas estavam me contando, as irmãs ficavam apavoradas. Mas por que tu nunca me contou isso antes? Entende? Então é muito difícil da gente se colocar na pele de quem está vivendo a violência, né? Que nem eu digo, né? O problema, ele só é problema para a pessoa, de verdade. Ninguém tem condições de medir o sofrimento que a pessoa está vivendo, né, naquela situação. Então, isso é uma coisa assim relevante. Então, a pressão externa, né? Quando elas chegam na delegacia, eu acredito assim, dependendo de como elas são atendidas, flui de um jeito mais fácil. Tem mulheres que chegam aqui e acabam não falando, ficam, mas me ofende, tá, mas te ofende como? Me ofende. Não, eu quero ouvir as palavras, eu preciso que tu descreva, que tu repita o que acontece. Tá, mas ele me bate, tá, mas te bate como? O que exatamente? Eu preciso que descreva essa violência. Então, não é tão simples assim. Mas assim, no momento que ela já é um passo. Então, por isso a questão do ambiente, né? É bem diferente de tu ser atendido onde tem mais guichês, outras pessoas ouvindo, daqui a pouco às vezes até um conhecido, e tu fica ali, daqui a pouco nem quer mais registrar. Tem situações assim, tu começa a atender e daqui a pouco a pessoa, né? Quando eu trabalhei no plantão, no centro, a gente via situações assim, a pessoa daqui a pouco mudava de ideia no meio, não queria mais falar, talvez por não se sentir confortável. Tanto que agora ali no centro, na DPPA, tem a sala das margaridas, onde é uma sala separada para atendimento de vítimas de violência doméstica e sexual, para não ficar na vala comum, né? Porque, que nem eu disse, os outros crimes a gente quer que todo mundo saiba, as pessoas têm vergonha. A violência psicológica, então, se a vítima daqui a pouco ela tem medo de vir na delegacia achando que ela não tem provas, o relato dela é muito considerado aqui. Né? A gente depois tenta buscar novos elementos nesse sentido, mas com certeza, pela nossa experiência profissional, o que ela nos diz, né? A gente vai ver a situação, se realmente, né, tem coerência. A gente sempre acredita, né? Que nem eu falo, a gente não coloca em dúvida o que a pessoa fala, e aí vai adiante. Então, se tem só a palavra da vítima e dele, com certeza da vítima pesa mais. Mas como eu falei da outra vez, não significa que, né, a gente vá desconsiderar uma possível situação que possa ser fantasiosa para um objetivo daqui a pouco de questões financeiras, né, para facilitar daqui a pouco a saída do homem de casa. Já tivemos situações nas quais a gente, né, chegou à conclusão, né, até por questões de provas, até de quebras de telefônicas, onde a gente constatou que a mulher tinha inventado, né, o que ela mesma mandava mensagens de um outro número se passando por ele para configurar um descumprimento de medida protetiva. Isso é ruim para as outras mulheres,
né? Porque a gente tem muito trabalho, muita ocorrência, né? A gente não consegue zerar nunca isso e acaba que a gente despende um tempo, né? Porque então a gente tá ali, considera aquele relato, vai atrás, só que começa a se dar conta de que não é verdadeiro. E aí tira o espaço de mulheres que realmente estão precisando da nossa atuação de uma forma mais célere, né? O feminicídio, na verdade, aqui em Santa Cruz não tem com tanta frequência, né? E todos que tiveram foram elucidados, né? Todos a gente chega na autoria, por mais que demore um pouco, né? Tem todo o pessoal da investigação que faz um trabalho nesse sentido. A prevenção, tá? Ela se dá no momento onde a vítima procura a delegacia e aí, então, se for o caso, é ela que consegue dosar se a situação dela é grave. Então, ela nos traz esse relato e daí sim, através da medida protetiva, de afastar o agressor, de buscar toda, ou daqui a pouco uma prisão preventiva, né, por ele estar assim a ponto de cometer então um feminicídio. A nossa prevenção é nesse sentido, né, porque a polícia civil, né, a polícia judiciária, então o fato, às vezes tem isso, tem que ter acontecido alguma coisa já para que a gente consiga tomar atitudes, né? Nosso trabalho ele é preventivo, mas não sem nada ter acontecido, né? Às vezes a gente não tem o que fazer, a gente depende daqui a pouco de uma ocorrência onde ela vai dizer que foi ameaçada, foi agredida, para que então a gente consiga agir e tentar impedir que a situação se agrave, né? Esse ano, inclusive, eu atendi uma moça, era tipo fim de expediente, ela veio registrar contra o namorado que ela tava. E ela disse assim, no final, ela disse assim, porque eu não ouvi a ex dele? Vamos supor, a ex registrou uma agressão, alguma coisa. A tendência da atual defende, por mais que parece que não enxerga. E também a questão da rivalidade, sim, existe. Né? Às vezes a gente vê brigas que acontecem por aí e os comentários que eu acho inadmissíveis de outras mulheres, mas ela é uma vadia. Tá, mas tipo, né? Como uma mulher fala isso de outra? Entende? Eu acho isso bem ruim. E a tendência existe a questão, isso existe tanto de colegas, existe de às vezes, né, de pessoas que convivem em outros lugares, às vezes até da família, existe sim isso, e eu acho que é bem ruim, né, porque as mulheres, elas na verdade, elas deveriam estar unidas, né, para que não perpetuar essa situação de violência. Por que isso, né? Ou porque que nem chega alguém aqui, uma colega nova, né, ou daqui a pouco até mais nova que eu, de idade ou inexperiente, por que eu não vou ensinar para ela tudo que eu sei? Por que eu não vou facilitar a vida dela e ajudar para que ela seja uma profissional tão boa quanto eu, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente não se fechar para as mulheres, né? Ajudar as mulheres, sejam elas, né, colegas ou desconhecidas, né? Existem situações que acabam, né, que chocam a gente, né? A gente não é de ferro, mas eu vejo assim, quando tu te dedica e dá o teu melhor para aquela situação e tu sabe que tu fez tudo que estava ao teu alcance, por mais que o desfecho daqui a pouco não seja aquele que tu espera, né? Eu me sinto satisfeita com o meu trabalho e realizada, até porque tenho relatos de outras pessoas que foram atendidas e que dão esse feedback positivo, sabe? Então isso é muito importante. Como já faz muitos anos que eu trabalho aqui, muitas das minhas estagiárias da época, eu digo minhas, né, mas são da delegacia, elas se tornaram advogadas que atuam na defesa, né, então, de mulheres vítimas de violência, né, em casos assim. E muitas delas vêm aqui e pedem que querem que eu atenda, sabe? Porque elas me conhecem daquela época e gostam da forma como eu sempre conduzi essa situação. E isso para mim é uma grande satisfação. Como tu entende o tema invisibilidade social? Eu entendo que seria uma forma, então, da sociedade, né,
tapar os olhos para problemas que atingem certos grupos vulneráveis, no caso. Então, que sejam mulheres ou às vezes homossexuais, né, ou idosos. Aqui a gente também tem o cartório do idoso, né, para dar um atendimento nesse sentido, porque também tem muita situação de maus tratos de idosos. Então, e como quem vai falar por eles, né? Então, nesse sentido, a invisibilidade, nesse sentido, porque sozinhas essas pessoas que fazem parte desses grupos, às vezes não conseguem ter voz, né? Elas precisam de um suporte. E eu acho que a Delegacia da Mulher, ela tá aí para isso, inclusive, né? Talvez não as pessoas que não estejam vivenciando isso não percebam a nossa atuação, mas com certeza quem nos procura vai perceber que não tá tão invisível assim, né? Olha, hoje em dia, né, até a gente tem aqui um exemplo em Santa Cruz, a gente tem a prefeita, né? Então, hoje em dia eu vejo, assim, mais espaço. Talvez a gente veja que não é a maioria, né? Então, eu não sei te dizer muito nessa esfera política como está. Talvez quem esteja lá dentro consiga sentir mais. Mas hoje, que nem eu te falei, a polícia, basicamente nos concursos, a maioria são mulheres, né? E a gente vê, assim, médicos, alguém me disse isso, que hoje em dia também, né? Que antigamente a medicina tinha muito pouca mulher nas faculdades, hoje a maioria são mulheres, eu não sei também na área de vocês, né? Sim. Então as mulheres, elas estão, no meu ponto de vista, já estão atingindo um nível daquela igualdade que buscaram sempre, né? Eu acredito nisso também. As mulheres são mais cobradas, né? Mas, então a gente tem que parar para pensar daqui a pouco. Tá, eu tenho 2 meninos, mas se eu tivesse um menino e uma menina, eu cobraria igual, né? A gente também tem que colocar isso na vida da gente, né? E a gente tem que também demonstrar para os outros, se colocar numa posição onde a gente mostre, não, se tu tá cobrando de mim, tem que cobrar também, né, do meu colega, ou de quem for. Ah, tá. Eu sempre digo assim, eu entendo que nós somos muito capazes, até às vezes muito mais capazes que os homens. Talvez a gente tenha uma desvantagem física, mas nada que vá nos impedir de qualquer coisa, né? Porque às vezes, hoje em dia, né, as pessoas não usam muito da força física para chegar nos seus objetivos, né? Muito pelo contrário. Se usarem, acabam, né, cometendo um crime. Então, claro, mas assim, ó, eu falei aqui de Santa Cruz, da minha vida, do meio em que eu vivo. Eu não vou te dizer que, né, em outros estados não tenha muito mais gritante essa desigualdade de gênero, né? Claro que existe, mas a gente tem que ir sempre se colocando numa situação de capacidade. Eu sou capaz daquilo ali e eu sempre que eu posso eu encorajo as mulheres nesse sentido. Elas têm que saber que elas têm a mesma capacidade em todos os sentidos em relação, né, seja profissional, intelectual. Acredito que a sociedade em todo precisa estar com a mente mais aberta e compreender que não tem nada de errado. São trabalhos como o de vocês, são trabalhos como o meu, são trabalhos de pessoas que levantam essa bandeira de ter qualidade de vida e um equilíbrio que faz eu sim ser e ter essa positividade de que o mundo ele pode melhorar e muito. Né? Então a gente sabe que as redes sociais elas estão aí, é uma ótima ferramenta, mas a gente precisa ter equilíbrio. E quando a gente encontra esse equilíbrio, as coisas elas fluem de maneira mais leve. Então, o que faz com que eu siga positiva, por exemplo, é compreender que existem pessoas que também estão levantando a bandeira e que também estão se importando com o próximo, no mundo que muitas vezes a empatia passa batido, né? Que a compaixão passa batido. Então, a gente precisa, sim, se manter positivo para que todos possam, querendo ou não, em algum momento, tomar consciência da importância disso tudo que a gente está falando aqui. Com certeza, nosso tema sendo invisibilidade social, nada melhor do que
dar visibilidade para esse tema, né? Exatamente. E dessa forma a gente vai conseguir atingir um público, né, de acordo com as ferramentas que a gente tem, que graças ao estúdio também da Unis, que a gente agradece que tenha nos disponibilizado muito material e dado caminhos para a gente conseguir, né, dar voz para realmente essas pessoas. Enfim, se tiver mais alguma fala que tu quiser trazer aqui para entrevista, tu pode trazer. Sinta-se livre, né? O palco é teu. Mas a gente já está finalizando, enfim, daqui a pouquinho a gente encerra. É importante, então, a gente ter e buscar esse equilíbrio para que a gente possa dar visibilidade ao que é real e verdadeiro na nossa vida. Então, se importar com o próximo é muito importante. E a gente precisa dar essa visibilidade,